De volta com o nosso RF com você, vou mais uma vez para o Plasma. Vamos para as participações, pessoal que está no ar, participando, mandando mensagem. Olha a Odete de Sertãozinho, adorei essa receita de quibe de frango recheado. Odete, é tão gostosa essa receita. Faça aí na sua casa para sua família, todo mundo vai adorar, é super fácil. Olha o Anderson, bora fazer essa receita maravilhosa para as crianças. Você viu? Fácil, prático, muito saborosa. Vai cair no gosto das crianças também, Anderson. A Ana de Limeira. Oi, Lari, adoro quibe. Parabéns pra chefe. Beijos, lindas. Beijo pra você, lindona. Obrigada, viu? A Cidinha. Como faço pra pegar a receita do quibe recheado? Ah, eu não dei esse recadinho hoje. É muito fácil, viu, Cidinha? Você pode entrar no site da Rede Família, redefamilia.com.br. Você vai lá na abinha Receitas, RF com você, e lá você encontra todas as receitas que foram feitas aqui no nosso programa, inclusive a receita do quibe, tá? Se você preferir, se você tem Instagram, você pode acessar a nossa página também, @RF com você. No finalzinho da tarde, comecinho da noite, Renanzinho posta lá nas redes sociais e você também tem acesso, tá? Lari, quero assistir de novo essa receita. Aí você precisa ir pro YouTube, Rede Família de Televisão, você acompanha mais uma vez o nosso programa, combinado? E agora nós vamos para o quadro Seu Direito, conversar com a advogada trabalhista Thalita Garcês sobre o direito da mulher. Oi, Thalita, tudo bem? Eu vou te cumprimentar. Aqui, a gente, esse beijo, a gente já tá aqui fechada há tanto tempo, não é, Thalita? Exatamente. Que não tem muito jeito, mas a gente toma as devidas precauções, viu? A gente higieniza sempre as mãos, álcool gel tá espalhado por todo o estúdio, então você, telespectador, não precisa se preocupar. É que a gente já tem um contato mesmo, não tem como evitar, tá bom? Vamos falar, então, sobre o direito da mulher. E para nortear aí o nosso bate-papo, nós temos algumas telas, não é isso? Exatamente. Vamos começar com a primeira? Vamos lá. Para abrir, então, o nosso bate-papo, Thalita, eu queria que você contasse para a gente quais são, então, os principais direitos da mulher gestante. Bom, o principal direito da mulher gestante é o direito ao afastamento do trabalho pela poder e as consultas médicas. Tá. E também, assim que ela tem ciência, né, da sua gestação, a partir do momento da concepção até 5 meses após o parto, ela tem a estabilidade gestante. Mas aí, se ela precisar ir em N consultas, tudo bem, ela tem esse direito. Exato. Ou tem um número fechado? Não tem um número fechado. Ela tem a liberdade de poder estar indo em quantas consultas necessárias, até porque existem algumas gravidezes que são de risco, demandam uma atenção e um acompanhamento maior. A legislação ela não limita, ela só limita que toda vez apresente o atestado médico para comprovar que estava fazendo a visita médica. E aí, com essa questão do atestado, nada é descontado? Não pode sofrer nenhum desconto e nenhuma represália, inclusive se houver um excesso por conta disso, né? Porque se ela está indo ao médico, presume-se que há essa necessidade, porque os médicos mesmo que estipulam a periodicidade, né? Então, se ela levar o atestado de acompanhamento, não tem problema nenhum. Ok. Vamos para a próxima tela com mais uma dúvida. Quanto tempo a gestante tem de estabilidade no emprego? E a mãe adotante também tem essa garantia? É uma situação bastante interessante. A gestante, ela tem a estabilidade de emprego até 5 meses do nascimento da criança. Então, assim que ela teve ciência que ficou grávida, ela não pode ser dispensada do seu emprego até a criança completar 5 meses. E o bacana é que essa garantia também foi estendida para as mães adotantes. Antes da reforma trabalhista, em 2017, a gente tinha um escalonamento, era proporcional, não era no mesmo período de 5 meses que as mães que adotavam tinham direito à estabilidade. Até 5 anos tinha um período, de 5 a 10 era outro. Então agora, independente da idade da criança que foi adotada, a mãe que adotou vai ter direito à estabilidade de 5 meses. A gente comentou, não é, da questão da gestante que vai para consultas médicas e tal. Se essa mulher que vai adotar essa criança, às vezes precisa faltar, não é, por problemas burocráticos e tudo mais, ela também tem direito?
Muito interessante, Larissa, porque a legislação ela não dispõe de nenhuma garantia nesse sentido. Porém, eu entendo que é de bom senso, né, aí entre o empregador, que se ela comprovar, de repente, se houver alguma declaração de comparecimento ao órgão público para estar resolvendo esse tipo de situação, que a falta seja abonada, né? Hoje a gente tem a facilidade de um acordo de compensação de horas, de repente ela pode negociar com o empregador que aquelas horas em que ela destinou para estar resolvendo os problemas burocráticos na adoção sejam cumpridos de uma forma extraordinária num outro dia. Então, acho que dá para ter uma negociação nesse sentido para não ter prejuízo para ninguém. O bom senso, né? Às vezes sempre pode tem que ajudar. prevalecer. Mais uma regrinha que nós vamos colocar, na verdade, mais uma dúvida. E se você aí de casa tiver alguma dúvida também, o espaço aberto, tá? O nosso WhatsApp vai aparecer mais uma vez para você, 199-9356-1820. E aí você vai mandando a sua dúvida e, na medida do possível, a Thalita vai respondendo, tá? Quanto tempo as mulheres têm licença maternidade? Isso que é legal. Porque a gente tem as duas situações que às vezes se confundem, né? A estabilidade, que é a garantia de emprego, e a licença maternidade. Licença é aquele período em que, a partir do nascimento da criança, a mãe vai poder ficar em casa. Na verdade, a lei assegura que a partir do 8º mês, porém se anteciparia, né? Que são 120 dias. Aí a gente não fala em meses, e sim em dias. Tá. Então, o que equivaleria a 4 meses, né? Aproximadamente, mas ela tem a licença maternidade de 120 dias, então, que ela pode tirar antecipadamente ao nascimento, já com 8 meses, ou assim, a partir do nascimento da criança, ela se afastar das atividades laborais por 120 dias. Algumas mulheres até preferem deixar as férias junta para ficar, não é, de uma vez só em casa. Isso também tudo bem ou precisa ser um acordo feito com a empresa? Normalmente quem determina o período de férias do empregado é o empregador. Então, se ela tiver aí no período aquisitivo já fluido o suficiente para estar usufruindo dessas férias, não vejo problema nenhum de que seja solicitado aí para emendar, né, nessa licença maternidade e se estender esse período para ela poder ficar logo após o nascimento da criança. Fica ali 30, 15 dias, né, independente do número que você tem, junto com o seu filho, não é? Mas isso você precisa decidir, então, com a empresa onde você trabalha. Mais uma dúvida que a gente coloca na tela, estamos no quadro Seu Direito. E a lactante, tem algum direito? Tem sim. A mãe que está amamentando, né, até a criança completar 6 meses, ela tem direito a um intervalo de 2 intervalos, na realidade, de 30 minutos. E aí, também com a reforma trabalhista, ela veio flexibilizando, dizendo que as partes podem estabelecer em que horário que vai ser concedido esse intervalo. De repente, a pessoa pode falar, vou entrar meia hora mais tarde para poder ficar meia hora mais com o meu filho e sair meia hora mais cedo. Ou então pode reunir esses 2 intervalos num único de 1 hora. 1 hora. Exatamente. De repente ela tem um tempo maior para se deslocar no horário de almoço, né? Tem um intervalo maior para almoço e fazer a amamentação. Então isso é direito todos os dias? Todos os dias, desde que ela esteja amamentando e até a criança completar 6 meses. Se muitas mães amamentam aí até 1 ano, né? Tem a opção de ficar amamentando. Se o médico recomendar que permaneça amamentando, se tiver uma carta médica recomendando, pode elastecer após os 6 meses esse intervalo. Mas para ela obter esse direito, ela precisa apresentar para essa empresa uma carta médica. Exato, mas independente da carta médica, até os 6 meses é garantido. Até os 6 meses é garantido, aí se precisa, mas aí precisa dessa recomendação. Se o médico recomendar que ela permaneça amamentando, mesmo após os 6 meses da criança, tendo uma carta médica, apresenta na empresa e combina daí o elastecimento desse intervalo de meia hora, de 2 intervalos de meia hora para amamentação. Isso é muito bom a gente colocar em questão, que eu tenho certeza que muitas mulheres nem sabem que tem esse direito, que possuem esse direito, não é? Às vezes a mulher acaba se desdobrando ali, tem 1 hora apertada de almoço, vai, não é, amamentar o filho, volta e tudo mais. Então você está amamentando, você tem o direito de 2 intervalos de meia hora por dia, aí você vê como fica, não é? Como encaixa essa questão no seu dia. Exato. Mais uma dúvida. Como ficam as gestantes e lactantes que trabalham em ambiente insalubre? Então, em relação às gestantes, todas as gestantes que trabalham em ambiente insalubre, em grau máximo, né? Porque nós temos o grau mínimo, médio e máximo. O máximo, ela tem que ser afastada imediatamente da atividade.
insalubre. Já as que trabalham em grau mínimo e médio, elas vão precisar de uma recomendação médica para que se afastem. Tem muita discussão em torno disso, porque a gente fala que é um pouco óbvio que se é uma situação prejudicial para a saúde do trabalhador, tanto que ela recebe esse adicional para compensar isso, ainda mais numa situação de gravidez, né, que pode causar também prejuízo para o feto. Porém, se a trabalhadora apresentar a carta médica solicitando o afastamento, vai ser afastada. O que acontece é que muitas empregadas preferem continuar porque a gente fala que é uma adicional condição. Só recebe se estiver trabalhando na condição insalubre. Se ela sair daquela condição insalubre, ela perde esse direito. Mas aí é também um pouco de conscientização, né, dessa mãe, de priorizar aí o momento do filho. Mas se essa mãe decide, porventura, por questões financeiras, enfim, continuar nessa atividade e algo acontece com ela, a empresa se responsabiliza? Na verdade, como a legislação ela permite que continue, a empresa, teoricamente, ela só seria obrigada a afastar de automático se o grau fosse máximo. Se for um grau máximo, com certeza, e ela não procedeu ao afastamento, ela vai ser responsabilizada, seja com indenização por dano moral, material, eventuais prejuízos que essa trabalhadora venha a ter. Agora, se for em grau mínimo e médio, aí vai depender muito da prova, do que ocasionou, porque também se a lei ela não veda o trabalho, talvez deva ter algum estudo em torno disso, do quão prejudicial poderia ser. Mas se comprovar que foi em decorrência disso, eu entendo que é perfeitamente cabível requerer na esfera judicial algum tipo de indenização. Vamos para a próxima questão a ser discutida aqui no nosso RF com você. As mulheres têm direito à equiparação salarial? Com certeza. A gente ainda sofre, né, uma diferenciação salarial entre homens e mulheres. É importante esclarecer assim, que muito se divulgou agora, né, na época no Dia das Mulheres, essa diferença salarial que ainda existe. Mas a gente precisa entender um pouquinho também de onde vem. Na realidade, quando eles apresentam em números gerais, hoje as mulheres ocupam mais postos de trabalho do que os homens e ainda assim, numa média, recebem menos do que os homens. Porém, isso ocorre por conta de que as mulheres ainda não ocupam os cargos mais elevados. Os cargos de chefia, de gerência, ainda não estamos em pé de igualdade, embora elas ocupem o maior número de vagas de trabalho, assim dizendo. Mas nesse tipo de função ainda não. Então dá uma divergência aí elevada. Quando a gente fala, chega a dar até 30% de diferença salarial, que as mulheres recebem a menos. Mas isso a gente está falando uma média. Quando a gente vai olhar caso a caso, todo mundo, toda mulher, homem, independente de gênero, sexo e raça, todos têm direito à equiparação salarial. Se eu exerço a mesma função que você, eu tenho o mesmo nível de escolaridade, a minha perfeição técnica é a mesma que a sua, não pode ter, meu tempo de empresa também conta, né? De experiência na função também vai contar. Se você tiver 2 anos a mais que eu na função, aí eu não posso requerer. Mas preenchido os demais requisitos, faz jus à equiparação salarial, independente de qualquer discriminação, seja de sexo, raça, gênero, nada pode ser base para a diferenciação salarial. E como eu posso fazer esse pedido? Normalmente, a gente sempre aconselha sempre tentar numa situação amigável, né? Chama o empregador para conversar ou o seu superior, fala do que está ocorrendo, que você constatou, que o colega de trabalho recebe mais do que você e tenta resolver numa situação amigável. Não conseguiu chegar num acordo? Aí o ideal é procurar um advogado para ingressar na justiça com uma reclamação trabalhista requerendo a equiparação salarial. Sempre que eu indo com um pedido de equiparação salarial, eu preciso apontar qual a função que eu exercia, quais as atividades dentro daquela função e a pessoa que exerce a mesma função que recebe o salário superior. E provar que ela recebe mais, isso é importante. Se o empregado, por exemplo, imaginando uma situação, faz esse pedido e aí depois, porventura, ele vem a ser desligado da empresa, ele consegue voltar na justiça também ou não? A gente fala que ele foi uma dispensa discriminatória, né? Então ele pode entrar novamente aí com outro pedido de uma indenização, eventualmente por ter sido dispensado de forma arbitrária, né? Discriminatório, pelo simples fato dele ter ingressado com uma reclamação trabalhista. Por isso que a gente fala que é sempre bom você procurar o empregador antes. Você percebeu, ficou chateado com aquela situação, vamos resolver numa forma de acordo, até porque não vai ser uma surpresa depois se você entrar com a ação trabalhista para ele ter esse tipo de retaliação, né? Você procurou resolver a situação numa boa.
Então, deixar para uma segunda alternativa. Primeiro passo, judicial. então, sempre uma conversa amigável. A conciliação... Não conseguiu, aí parte para o tribunal, né? Com certeza. A conciliação é sempre o melhor caminho, né? Que tenta achar um meio termo para os dois lados. Agora, se não foi possível, aí com certeza tem que buscar os direitos. Vamos para a próxima tela, então. Com mais uma questão a ser discutida. As mulheres estão mais sujeitas a assédio no ambiente de trabalho? Você sabe que essa pergunta, eu pesquisando sobre o assunto, foi uma situação que me causou bastante espanto. Eu imaginava já que as mulheres sofressem maior número de assédio, mas não em tanta proporção. A média é de 70% a 30%. 70% as mulheres... É um número alto. Exato. Então, a gente está vendo uma divergência de 50% a mais, né, do que os homens ela sofre. A mulher, ela está suscetível a N situações que podem expor ela mais do que o homem, né? A gente fala que a mulher, às vezes, até da própria outra mulher, da própria outra colega de trabalho, ela sofre discriminação, seja por competitividade, que a mulher é muito competitiva, né? Então, porque a gente não tem só o assédio moral vertical, né? De cima para baixo, a gente tem o horizontal também. Os colegas de trabalho também podem assediar um ao outro. Então, a própria situação da mulher ser suscetível de uma gravidez, isso daí, muitas vezes, já no ingresso, numa entrevista de trabalho, às vezes já é um fator que pesa. Outra situação, a questão da mulher também ser um pouco mais frágil, trabalhos de força, a mulher ela pode trabalhar em trabalhos de força, que envolve carregamento de peso, até um limite de 20 quilos se for contínuo ou de 25 se for descontínuo. E o homem já carrega 60. Então, assim, existem algumas divergências em decorrência da própria fragilidade da mulher, porque, embora sejamos iguais, né, e cada vez mais estamos alcançando aí a igualdade, a Constituição já nos garante a igualdade em direitos e obrigações, porém, temos as nossas fragilidades como mulher ainda, né, e o trabalho com peso é uma dessas divergências. Então, às vezes, é um fator que pesa. A questão do assédio sexual, que normalmente as mulheres são mais vulneráveis a esse tipo de situação, padrão físico. Então, tem muita coisa que acaba deixando a mulher um pouco mais exposta a esse tipo de situação. Mas o número é assustador. É assustador mesmo. E se porventura eu sofri um assédio na empresa, o que eu devo fazer? Aí, algumas empresas hoje, a gente fala que aqui no Brasil é engraçado que a gente tem bastante medida punitiva, mas não preventiva, né? É verdade. Mas muitas empresas grandes hoje já estão implementando uma situação que chama o compliance. E dentro desse compliance, normalmente eu tenho um regulamento interno ou um termo de conduta, né, que é o que a empresa espera e almeja dos seus colaboradores, porque muitas vezes vem da gerência, não vem do cargo máximo. Então, eles têm uma política de vigilância, vamos dizer assim, eles ficam vigiando o que ocorre e vedam esse tipo de situação, sob pena de punição de quem cometer algum ato fora do seu regulamento, e também tem os canais de denúncia. Então, a gente vê empresas de médio e grande porte já adotando esse tipo implementando o compliance e criando seus regulamentos internos, vedando esse tipo de situação, onde cada trabalhador vai assinar que tem ciência daquilo, sob pena de sofrer uma advertência, suspensão e até ser dispensado por justa causa se cometer alguma penalidade. E é muito interessante que diversas dessas empresas vêm criando política mesmo que vedam totalmente qualquer tipo de abuso, porque de repente o que é brincadeira para um não é para o outro, então não tem que ter certas liberdades no ambiente de trabalho. E as empresas já vêm adotando essa política. E às vezes a gente vê algumas pessoas falando assim, eu vou filmar, eu vou gravar, não é? Quando eu estou sofrendo ali o assédio moral, enfim. Isso é legal? Um funcionário pode ter esse tipo de atitude dentro de uma empresa? Gravar um outro funcionário ou então o próprio chefe? Dentro desse regulamento interno, normalmente ele já vem regulamentando também se pode ou não o uso do aparelho celular dentro da empresa. Mas esse tipo de situação, de filmar, o que a gente recomenda como advogado? Sempre dá ciência para outra parte. Fala, eu estou aqui filmando essa nossa conversa, está sendo gravado. Escondido, você pode fazer, mas muitas vezes ela não vai ter o valor probante, ela pode ser descaracterizada como prova no tribunal, mas isso a gente falando em termos de prova na esfera judicial, né? Mas nada impede, se ela eventualmente quiser
fazer para ter guardado aquilo, para provar, mas a gente aconselha que não, sempre da ciência para outra parte de que está sendo gravado aquela conversa. A gente tem agora uma dúvida de um telespectador, mandou mensagem aqui pra gente, pode colocar na tela por gentileza, é a Maressa. Boa tarde, gostaria de saber a respeito da gestante. Hoje com o vírus Covid-19, como ficaria a exposição à gestante em relação ao trabalho, sendo ela na área da saúde? Excelente pergunta, Maressa, né? Inclusive. Hoje é algo que todo mundo está querendo saber, não é verdade? Como fazer? Nós temos uma lei, né, que foi sancionada já em fevereiro a respeito de como ficariam os trabalhadores expostos. E nessa lei ela dispõe que aquele que tiver, se eu tiver com suspeita ou infectado já pelo vírus, eu posso me ausentar do trabalho sem nenhum prejuízo, tá? Mesmo ou para exames, qualquer tipo de medida. Agora, se ela trabalha numa situação de risco, né, exposta ali ao contágio, o ideal é que crie alguma alternativa com o empregador para o afastamento temporário dela das atividades. Ela é da área da saúde, enfermeira, com certeza ela vai estar em algum momento exposta, suscetível ali ao vírus. Então, o ideal é realmente que ela se afaste para não ter prejuízo para a saúde dela e do feto, né? Então, a gente vem com diversas alternativas para os empregados e para os empregadores também hoje não sofrer prejuízo, que acho que é a grande dúvida do momento, né, Larissa? É o que fazer com a minha empresa, com meus empregados, minimizar os prejuízos. E no caso dela, ela tem que, com certeza, conversar com o empregador, antecipar umas férias, de repente, um afastamento já imediato da função para não colocar em risco a sua vida. Já que você comentou sobre esse assunto, eu queria que você então esclarecesse de uma forma bem rápida. É uma situação muito difícil, não é, que nós estamos enfrentando? E como um trabalhador ou um empregado pode passar por essa situação? Essa medida é uma ótima ideia, talvez adiantar as férias, o pessoal ficar em casa, isso é possível? Exato. O que nós temos aconselhados, né? Nós trabalhamos muito com as empresas, então criamos algumas alternativas para elas também não serem prejudicadas nesse momento. A férias coletiva é uma delas. A gente sabe que as férias coletivas elas teriam que, teoricamente, ser comunicadas com 30 dias de antecedência. Mas o que a gente vê como uma medida excepcional, emergencial, né? Então ela pode sim ser comunicada de imediato, independente do cumprimento desse prazo, desde que cumpra o prazo para o pagamento, que é com 2 dias de antecedência, e conceder essas férias coletivas. Outra alternativa que algumas empresas também têm buscado é a licença remunerada. Eu vou dar o afastamento para você e vou continuar pagando. Porém, se esse afastamento, em algum momento, ele ultrapassar 30 dias, a pessoa acaba perdendo o direito às férias e começa a contagem de um novo prazo de férias aquisitivo. Tem várias alternativas aí, Larissa, que a gente tem trabalhado. As maiores delas foi a questão das férias coletivas, licença remunerada. Nós também temos a opção de, quando possível, do teletrabalho. O pessoal de escritório hoje já, posso dizer que na capital, dos que eu conheço, 80% já está trabalhando home office. O que é isso, né? Eu vou trabalhar pelos meios telemáticos, computador, notebook, celular, à distância. Eu não preciso comparecer na empresa, eu trabalho na minha casa. Esse tipo de regime de trabalho, normalmente eu também teria que ter um acordo bilateral, ou seja, eu dependeria da concordância do empregado para poder impor esse método de trabalho. Até na questão das férias coletivas e tudo mais, eu preciso que esse funcionário aceite? Isso não? As férias coletivas não, é medida unilateral da empresa. A licença remunerada também. Aí a questão do teletrabalho, ele teoricamente... A lei determina que seja um acordo bilateral, né, onde eu vou estipular lá as regras. Só que, novamente, a gente tem algumas exceções em que a lei nos dá essa brecha para ser imposta de modo unilateral, justamente porque ela visa um bem maior, que é a saúde, que é a vida do trabalhador. Então, nesse caso, ela está sendo imposta em favor do próprio trabalhador. Então, a gente não tem que falar que foi uma alteração prejudicial do contrato de trabalho dele. Então, eu entendo que o empregador pode, sim, está determinando, fazendo um acordo, independente da concordância do funcionário, para que ele trabalhe à distância da casa dele pelos meios telemáticos. Cada um encontrar, não é, a melhor solução para não sair tão prejudicado, não é, no fim das contas. Exato. Amei o nosso bate-papo. Eu que Muito agradeço, obrigada, Larissa. viu? É um prazer estar aqui, eu fico à disposição.
Volte mais vezes, a gente vai discutindo outros assuntos. Eu sempre comento que eu acho que é tão importante quando a gente escuta, não é, um advogado falando quais são os nossos direitos. Infelizmente, nem todo mundo teve a oportunidade, não é, de fazer uma faculdade como essa. E quando vem alguém e explica pra gente de uma forma tão simples quais são os nossos direitos, eu acho que é um pouco de conhecimento que você vai agregando para você e que vai fazer muito bem. Obrigada mesmo. Eu que agradeço, Larissa, eu fico à disposição. Vai aparecer para você agora no seu televisor os contatos, tá bom? Da doutora Thalita, se você precisar de alguma ajuda, ficou com dúvida, precisa de um advogado nas questões trabalhistas, enfim, é só entrar em contato, tá bom? Pelo Insta, manda uma mensagem no direct, lá tem todas as informações, telefone, endereço, fique à vontade, é só seguir aí no Insta. Nós vamos para o intervalo, é bem rapidinho, o nosso programa volta já, tá?